Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos na continuação da nossa quarta aula do nosso curso de doutrinação. A aula em que nós estamos falando dos magos negros, né? Um tema muito controverso e que inclusive desconhecido da grande maioria das pessoas. E eu tô com essa pilha de livros aqui, não é à toa não, gente. Ontem eu estava conversando com uma pessoa e eu falei para ela assim, olha, nós estamos na quarta aula do curso de doutrinação, é a aula sobre magos negros. Ela virou e falou assim, o que é mago negro? Aí eu fui e virei e falei assim, mas você nunca ouviu falar sobre mago negro? Ela, não. Eu falei, mas peraí, você não é espírita? Ela, não, eu sou de formação kardecista, desde pequenininha, nasci em berço kardecista. Mas peraí, kardecista e nunca ouviu falar de mago negro? Ela, não. Eu falei, então danou-se. Porque eu aprendi a primeira vez que eu ouvi o termo mago negro na minha vida foi numa palestra do Roger Bottini Paranhos. E li o livro dele sobre o signo de Aquário. Isso lá em 2001, que foi o primeiro livro onde eu vi escrito ali, Mago Negro. E inclusive ele conta lá a história do contato da equipe espiritual com esse Mago Negro. E eu achei muito interessante. E o Mago Negro inclusive se chamava Arnak, né? Aí ela falou, não, nunca vi isso não. Eu falei, que tipo de livro espírita você lê? Não, leio todos. Aí foi onde eu falei assim, não, mas peraí, não tem lógica. Será que só eu que estou errado? Porque Atlântida, no Reino da Luz, fala de magos negros. Roger Bottini Paranhos. Do outro lado do espelho, Ângelo Inácio, fala de magos negros. O livro do Robson Pinheiro, é porque a capa está apagada, Magos Negros. O nome do livro é Magos Negros, do Robson Pinheiro. Inclusive ele tem a capa até meio sinistra, tipo aqueles livros antigos. Os Dragões, da Maria Modesto Cravo, fala de magos negros. Atlântida, no Reino das Trevas, é mago negro da primeira página à última. Inclusive aqui cita os dragões. Legião, do Robson Pinheiro, fala de magos negros. A Marca da Besta, do Robson Pinheiro, fala dos espectros e dos chefes de legião. Ah, não, minto. Senhores da Escuridão, fala de espectros e chefes de legião. E a Marca da Besta fala dos dragões, fala dos famosos daemons. Ou seja, só aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 livros kardecistas, editora do Conhecimento, falando de magos negros. E como que alguém que nasceu em berço kardecista nunca ouviu falar de mago negro? E isso me assustou. Me assustou mesmo. Porque eu falei, mas peraí, não tem lógica, o que esse povo anda lendo? É só os romancinhos mamão com açúcar? Na Federação Espírita você não encontra nenhum desses livros. Aí por isso que quem se diz sou kardecista de berço, acaba não se permitindo a ler coisas novas que tem o livro da Federação. Mas esse aqui mesmo, eu comprei na Livral, Livraria André Luiz, Rua 4. Esse aqui também, eu comprei lá. Esse aqui, eu achei num sebo, lá no centro. Eu achei lá no Armazém do Livro. Eu só tô te dando uma informação, porque eu frequentei a Federação, inclusive lá de Brasília, e você não acha nenhum livro desse, nem de Ramatiz, nem nada. É só aquele... Mamão com açúcar. É. Pois é, gente. E eu fiquei impressionado, porque igual esses do Robson Pinheiro, a grande maioria deles, eu compro pela Saraiva. Eu compro o saraiva.com e inclusive esse trio aqui, ó, é uma trilogia, Um Olhar sobre o Reino das Sombras. Aí eu comprei esses 3 livros há uns 7, 8 anos atrás. Não, foi em 2007, 2008 mais ou menos, foi que eu li o primeiro, que era o Legião. Aí eu me interessei e comprei os outros. Emprestei os 3 livros. Desapareceram. Faço a mínima ideia de com quem está.
Depois eu fui e falei assim, não, eu vou comprar essa trilogia de novo, porque é importante eu ter essa trilogia. Eu fui lá e comprei uma nova trilogia. Aí eu fui e fiz o quê? Busquei na internet aqueles sites de livros usados na internet. Eu comprei esses 3 na estante virtual. Comprei esses 3 livros na estante virtual. Paguei muito baratinho neles. E inclusive de vez em quando a Saraiva faz umas promoções, o Amazon faz promoções também de livros. Outro dia eu comprei 5 livros do Robson Pinheiro pelo valor de uma promoção que teve no Amazon. Comprei aquela série 2080 e a série O Partido, que são 3 livros e mais os 2 da série 2080. Eu comprei todos esses livros, comprei 5 livros por R$79 e pouquinho. Pelo preço de um, eu comprei. E aí eu fiquei impressionado, porque como que as pessoas não sabem da existência desses magos negros? Porque dentro da irradiação, igual eu falei, o primeiro livro do Roger Bottini Paranhos que eu li foi sobre o signo de Aquário, lá em 2001, quando ele foi lançado. Por que eu li esse livro? Porque eu assisti uma palestra do Roger Bottini Paranhos lá na irradiação. E aí eu fico assim, mas como que o cara vem na irradiação, que é um órgão reconhecido do kardecismo, e ninguém conhece as obras dele, ninguém conhece os livros, igual essa série aqui, ó, de livros, Atlântida, esses 2 livros aqui, ó, eles contam tudo isso que eu dei nas 2 primeiras aulas para vocês. Aqui conta o surgimento dos magos negros e de onde eles vieram. Inclusive nesse livro aqui, fala dos magos negros que vieram de Capela e que reencarnaram na Atlântida. E o processo de iniciação deles na Atlântida. Aí, quando chega nesse aqui, que é o reino das trevas, ele fala da queda dos magos negros. Como eles, que eram magos da luz, magos brancos, sacerdotes do vril, e eles se corromperam e passaram para o lado trevoso. E inclusive isso desencadeou a guerra entre as 2 raças. E aí eu fico assim, como que eu fui na palestra de lançamento desses livros, lá na irradiação. E aí eu pergunto para uma pessoa que é espírita de berço, ela, não, nunca vi. E aí, gente, é um assunto que realmente traz um certo tabu, traz um certo preconceito. E inclusive todas essas informações que eu acabei de falar para vocês, sobre como eles vieram para a Terra, como eles foram iniciados, é conteúdo das nossas aulas anteriores, das 2 primeiras aulas, onde nós, na primeira aula, falamos só sobre quem são os magos negros. Primeira aula foi inteirinha só sobre esse assunto. Quem são os magos negros? Na segunda aula, a gente entrou para o processo de doutrinação. Nós passamos para aquelas 3 fases do trabalho com o mago negro que nós falamos para vocês. Nós falamos, na nossa última aula, das 2 primeiras fases do tratamento do mago negro. Nós falamos da questão das técnicas de contenção, para conter o mago negro, e depois nós falamos das técnicas de doutrinação, para doutrinar esse mago negro, né? Então nós falamos desses 2 assuntos nas nossas últimas aulas. Então é um conteúdo que quem tiver qualquer dúvida pode buscar nas aulas anteriores, que vai estar lá o conteúdo para essas aulas. Dessas aulas, para que você aprenda quem são os magos negros. Inclusive eu cito, né, onde estão os magos negros reencarnados hoje. E eles estão espalhados dentro dos centros espíritas, dentro das igrejas católicas, evangélicas, dentro das sinagogas e principalmente entre os políticos. Né? Então, eles estão aí reencarnados e muitos deles batendo cabeça, gente. Muitos deles caindo novamente. Caindo pela luxúria, caindo pela ganância, caindo pela vaidade, caindo pelo orgulho, caindo pela ambição desmedida, no caso dos políticos, né? Que só pensam neles e não pensam no bem maior da nação. Então,
Eles estão aí. E tem muitos deles que estão conseguindo acertar o seu caminho. Estão trabalhando humildemente lá nas suas casinhas, nos seus templos de umbanda, nos seus templos de candomblé, nas suas casas kardecistas. E inclusive esse livro aqui, ó. Cadê? Esse aqui, ó. Os Dragões, da Maria Modesto Cravo. Fala de um trabalho lindo que foi feito do resgate de um dragão. Um trabalho maravilhoso. E inclusive fala da saga do Tomás de Torquemada, que é citado nesse livro aqui, do outro lado do espelho. Tomás de Torquemada. Como que foi o resgate dele. Inclusive tem um livro do próprio Ângelo Inácio, do Inácio Ferreira, através da psicografia do Carlos Bacelli, que fala direitinho como que foi o processo de doutrinação do Tomás de Torquemada. Se chama Sob as Cinzas do Tempo. Um livro fabuloso, um livro pequenininho, 100 e poucas páginas, mas que a hora que você termina de ler, você termina de ler ele em lágrimas. Porque é uma história que, assim, não vou dar spoiler, mas é uma história que te emociona. É uma história que te emociona. E vale a pena você ler. E lá fala de Mago Negro. Fala do Tomás de Torquemada. Como aqui fala do Tomás de Torquemada. Aqui fala do Tomás de Torquemada. Aqui fala dos magos do Vril, dos sacerdotes do Vril. Aqui, gente, fala de tudo quanto é Mago Negro. E inclusive aqui, como é um livro de perguntas e respostas, ele também fala sobre a apometria nesse livro. Aqui fala sobre a queda dos magos negros. Aqui é o primeiro livro de uma trilogia que fala só sobre o reino das trevas. Aí um dia uma pessoa virou para mim e falou assim: Odair, mas esse livro é muito pesado. É um livro que eu acho que as pessoas não estão preparadas para ler ele. Eu acho que esse livro ele tinha que ser um livro que tinha que ser lido lá mais para frente. Ele tinha que ser lançado daqui uns 20 anos ainda, porque a humanidade não está preparada para poder ler o conteúdo desse livro. Essa trilogia do Robson Pinheiro é muito pesada. Eu virei para a pessoa e falei assim: olha, o médico, para poder descobrir uma vacina, ele tem que estudar a doença. Ele tem que estudar o vírus. Então ele tem que conhecer, sim, o lado negro. Ele tem que conhecer como as trevas agem. E inclusive, num livro que eu estou lendo agora, do Robson Pinheiro, que se chama Quadrilha, ele mostra lá as estratégias das trevas para que as trevas consigam manipular a população de uma forma geral. E inclusive eles falam claramente lá: nossa estratégia é tão bem bolada que até aquelas pessoas que trabalham para a luz, que trabalham para o bem, estarão a nosso serviço. Aí a gente vira e fala assim: mas como uma pessoa que trabalha para o bem, trabalha para a luz, estará trabalhando a serviço das trevas? Como assim? Como que vai ser? Aí a gente vai refletir, né? Por exemplo, nos próprios direitos humanos, né? Que tem comissões aí no parlamento, tem ONGs de direitos humanos espalhadas por todo o país, e que eles estão ali fervorosamente lutando pelos direitos dos presidiários, dos bandidos, dos criminosos, né? Afinal, eles estão querendo promover realmente os direitos como seres humanos daquelas pessoas ali. Então, criou-se uma rede de proteção ao criminoso. E isso resolveu o problema do crime no Brasil? Não. Fez foi piorar. A gente viu a criminalidade aumentar vertiginosamente nas últimas décadas. Inclusive, teve um pensador lá na década de 80 que ele falou assim: se o governo não investir na construção de escolas agora, lá no futuro, o governo não vai ter recursos para construir presídios. E ele estava certinho, porque hoje o governo não tem onde enfiar tanto criminoso. Tanto que criou-se essa opção aí da tornozeleira eletrônica,
que é para deixar eles soltos, mas monitorados pelas tornozeleiras. E não está resolvendo, porque o que a gente vê de peão sendo preso com a tornozeleira no pé, cometendo crimes com a tornozeleira no pé, e é incrível porque eles são inteligentíssimos, então eles encontram formas de burlar o sistema de rastreamento via satélite, enrola papel alumínio na tornozeleira, faz um monte de coisa. Outro dia eu recebi uma foto super interessante, tinha um poste, daqueles postes de semáforo, redondinho, com a tornozeleira nele. Ah, eu vi isso. Você viu, né? Pois é. Exatamente, coloca no cachorro. Outro dia teve um que colocou uma tornozeleira na avó dele. Então as pessoas acham que estão trabalhando para a luz, defendendo eles, mas estão na verdade fomentando o crime. Estão na verdade fomentando o crime. Igual, por exemplo, a questão da Cracolândia lá em São Paulo. Há uma rede de proteção tão grande com relação àqueles viciados ali, enxergando eles como doentes, como pessoas doentes e que precisam de cuidados, em vez de terem repressão, de serem reprimidos, e isso faz com que a Cracolândia só vá crescendo, só vá aumentando o número de viciados. Por quê? Porque eles sabem que lá dentro eles estão protegidos. Ninguém pode mexer com eles, a polícia não pode ir lá e tirar eles de lá. Ninguém pode ir lá interferir neles usando a droguinha deles lá. E aí vai criando uma rede que vai criando aquela síndrome do tadinho. Tadinho do drogado, tadinho do viciado, tadinho, tadinho. E nisso aí só vai ampliando as consequências dessa rede de proteção. E o pior é que a gente para pensar, não, mas espera aí, Jesus falou, eu estive preso e foste me visitar. E aí as pessoas falam assim, por isso é que a gente vai lá no presídio, tem pastoral carcerária, tem os grupos de evangélicos que vão lá no presídio dar suporte para os presidiários, tem igreja construída dentro do presídio. Sabe? Tem grupos espíritas que vão levar roupa, levar livros, levar alimentos para eles lá dentro do presídio. E aí as pessoas não param para pensar no seguinte, na época de Jesus, bandido não ficava na cadeia. Bandido morria. Bandido era condenado à morte. Tanto que Jesus foi crucificado ao lado de 2 bandidos. Quem ficava na cadeia naquela época, gente, era quem devia imposto. Era quem fazia campanha contra o Império Romano, era quem devia para o Sinédrio, era quem devia para os sacerdotes, era quem não pagava os tributos em geral daquela região ali, era quem discutia com os sacerdotes, quem batia de frente com o Império Romano. Esses eram presos, ficavam presos. Por quê? Porque se um devedor fosse preso, e aí ele fosse condenado à morte, como que ia pagar? Não tinha como pagar. Então pelo menos eles prendiam ele, colocavam ele para fazer trabalhos forçados, então você vai trabalhar tantos anos para pagar a sua dívida. Simples assim. E, inclusive é narrado dentro do Evangelho aquela situação do devedor, que ele foi perdoado pelo seu credor, e chegou lá fora, ele cobrou de outro que devia para ele e foi ríspido com aquele. Aí aquele outro primeiro falou assim, não, pega ele e joga na prisão. Então devedor era preso, bandido era condenado à morte. Então a gente vê que as trevas, elas usam todo tipo de mecanismo para manipular as pessoas, para conseguir alcançar os seus objetivos. E eles estão fazendo isso sim, hoje, porque a intenção deles é adiar o salto quântico planetário. Porque eles sabem que o salto quântico é irremediável, vai acontecer, mas o quanto eles puderem enrolar e adiar esse salto quântico, eles vão fazer, para que eles não sejam exilados, por enquanto, porque sabem que serão. Mas eles já pensam o seguinte, quanto mais tempo nós ficarmos aqui, mais seguidores nós vamos trazer para o nosso lado.
então eles vão fazer isso. E inclusive tem gente utilizando desses artifícios para manipular pessoas. Eu vou contar um caso para vocês que eu acho que é de extrema importância, porque tem tudo a ver com o nosso trabalho aqui. Uma moça lá de São Paulo, ela entrou em contato comigo há alguns meses atrás, falando que estava sendo vítima de uma severa obsessão por parte de reptilianos, ou seja, de extraterrestres, que ela estava sendo obsediada por esses espíritos que estavam a perseguindo dia e noite. E aí eu fui abrir a frequência dela no nosso trabalho de apometria aqui, e no trabalho, na abertura da frequência dela, deu que ela tinha um contrato, que ela tinha feito um contrato com esses seres reptilianos. E aí eu conversei com ela e falei para ela, olha, houve um contrato entre você e esses seres reptilianos. Você não assinou esse contrato de mau grado, não. Você assinou ele de livre e espontânea vontade. Não, mas eu não assinei não e tal. Falei, não, então deve ter sido em astral, né? Eu não fiz esse tipo de coisa. Falei, então provavelmente em desdobramento você firmou esse contrato com eles. Não foi acordado. Tá ok? Tá ok. Então a gente vinha trabalhando essa hipótese já há alguns meses. Quando foi semana passada, ela em desespero me pediu ajuda de novo e eu entrei novamente na frequência dela. Aí eu vi que realmente o contrato tinha sido feito, ou seja, fisicamente, aqui, no plano físico, acordado. Eu virei para ela e falei assim, não, tem alguma coisa errada. Alguma coisa você fez de errado. Porque você assinou um contrato e foi fisicamente. Não, você assinou. Busca onde você assinou. Aí foi onde ela me falou que há alguns meses, um grupo do exterior procurou ela para que, na verdade não procurou ela, lançou uma campanha na internet de meditação pela elevação do planeta. Um grupo de meditação que ia meditar pela proteção da Amazônia, pela proteção dos índios, pela proteção dos animais, pela proteção dos pobres, dos negros, dos abandonados, dos fracos e oprimidos. E ela foi e achou interessante esse processo, esse projeto, foi numa palestra que teve lá em São Paulo, e lá nessa palestra eles foram e fizeram um tipo de meditação lá nessa palestra. E ela achou o máximo e lá nessa palestra divulgaram o nome de um site para ela entrar. Ela foi e entrou nesse site, e lá nesse site era para fazer o cadastro. E segundo eles falavam lá nesse site, ninguém revelou nome, ninguém falava nome, ninguém sabia de onde era esse site, não tinha sede, não tinha CNPJ, não tinha nome de nada nesse site. Que era para ela fazer um cadastro, e nesse cadastro era para ela colocar os dados dela, para ela se filiar a esse grupo, que a partir daquele momento eles fariam meditações toda quinta-feira, e que essas meditações, as orientações para essas meditações seriam divulgadas por aquele site. A boba foi lá e preencheu todo o formulário e mandou para eles. Depois disso nunca mais mandaram uma linha para ela no site. Nunca mais. Mas mesmo assim, ela toda quinta-feira reunia um grupo para poder fazer a tal da meditação. E o dirigente desse grupo era um estrangeiro e que nunca aparecia, que nunca revelava o nome dele. Falei para ela, tá aí o seu contrato. Tá aí o seu contrato. Você assinou esse contrato. Eles se camuflaram de bonzinhos, se fingiram de bonzinhos que estavam orando e vibrando pela melhora da humanidade, pela evolução planetária, pela proteção da natureza e patati patatá, e estava, na verdade, era vampirizando cada um de vocês que estavam participando dessa meditação. Cada pessoa que participava dessa meditação assinou um contrato com esse pessoal. Aí ela foi e falou assim, não, então eu vou parar de fazer essa meditação. Aí ela foi e parou de fazer meditação. Ela mesma falou para mim, aí o ataque veio forte em cima dela.
vieram a obsediá-la de forma drástica mesmo. E aí o que aconteceu? Ela foi e falou assim, não, então eu vou buscar outras pessoas que eu conheço e que também fizeram cadastro para poder saber o que está acontecendo com elas. Exatamente a mesma coisa. Ou seja, as trevas estavam usando um artifício de que estavam sendo bonzinhos para poder angariar seguidores, para fornecerem ectoplasma, fornecerem energia para os seus fins nefastos, para os seus fins diabólicos. E todo mundo lá meditando, jurando que estavam ascensionando o planeta, estavam servindo aos interesses das trevas. Para vocês verem o quanto é perigoso. Aí ela foi para o senhor, mas eu fui enganada. Eu falei, não, você foi displicente, você foi ingênua. Para pensar, como que você manda todos os seus dados para um site de alguém que você não conhece, uma instituição que você não tem a mínima ideia de onde fica, uma instituição que ninguém põe a cara, ninguém dá nome, e você faz um negócio desse. Você vai lá e preenche o cadastro todinho. Já pensou se amanhã ou depois você descobre que esse pessoal fez uma dívida de 5 milhões de reais no seu nome? Afinal, você colocou lá seu CPF, seu RG, seu endereço, sua casa. Tá tudo lá. Já pensou se aparece uma dívida desse valor no seu nome? Você entregaria o seu número do seu CPF, o seu RG para alguém que você não conhece assim? Não. Pois é, você entregou. Ah, eu fui enganada. É isso, você foi enganada. Você foi ingênua. Então, eu estou falando isso para alertar vocês com relação às manipulações que as trevas fazem. As táticas que as trevas usam para ludibriar até mesmo aqueles que estão trabalhando, jurando que estão trabalhando para a luz. Jurando que estão buscando a melhora da humanidade. Que estão buscando os direitos humanos, a caridade, a ascensão planetária, meditar e tudo mais. Aí ela foi escrever um texto bem grosseiro mesmo, bem carrancudo a respeito disso, que as trevas estão enganando os trabalhadores da luz. E soltou na internet. Meia hora depois, uma pessoa, pensa, ela estava sendo monitorada. Meia hora depois, uma pessoa entrou em contato com ela, com o codinome 91, só isso, codinome 91, entrou em contato com ela, querendo saber de onde ela tinha tirado aquelas informações. Ela se negou a revelar de onde ela tinha tirado aquelas informações. Ele foi e bloqueou ela. Para vocês verem o quanto isso é sério. Então eles estão aí agindo sim. Eles estão aí manipulando a mente das pessoas, estão manipulando as notícias, manipulando informações para trazerem mais e mais pessoas para o lado deles. Inclusive, até mesmo entre os despertos. É bom vocês se lembrarem que nas palavras de Jesus, ele foi muito sábio ao dizer: haverão falsos cristos e falsos profetas, que farão milagres tão extraordinários que enganarão até mesmo os eleitos. Até os eleitos serão enganados. E eles estão fazendo isso, sim. Você lembra, assim que eu cheguei na Silvana, daquele mestre reikiano, tinha um site, e aí a gente foi olhar o conteúdo do que ele estava divulgando, propagando, e é muito... entrava em conflito direto. Conflito direto com a doutrina do reiki. Não só com a doutrina... Eu mandei para a senhora também, né? Tá, viu? Pois é. Aí eu ia mandar um texto para ele, acho que encostou um espírito, aí falou: não manda que é o Mago Negro. Não manda que é o Mago Negro. Não mandei. Pois é. Ele estava afirmando que o reiki era uma técnica alienígena do mal e que todas as pessoas que faziam a iniciação no reiki assinavam tacitamente um contrato de manipulação com magos negros.
e que ele criou uma comunidade especializada em desfazer iniciações de Reiki e cobrava para desfazer essas iniciações. Para vocês verem o quanto isso é sério, gente. E aí veio a orientação: não mexe com essa peça porque é mago negro e é encarnado, então não mexe. Aí o Juliano quietou e falou: não vou mandar nada, deixa para lá. Para vocês verem como são os magos negros. Então eu achei importante fazer essa introdução para vocês aqui hoje, nessa aula de hoje, para vocês verem que eles estão no nosso meio e estão manipulando as pessoas para que ajam de acordo com os interesses deles. Se vocês tiverem curiosidade para poder ler o livro A Quadrilha, do Robson Pinheiro, eles falam claramente: vamos manipular a mente das pessoas de tal forma que até mesmo aquelas pessoas que fazem o bem trabalharão a nosso serviço. Olha só, para vocês verem o quanto é sério, certo? E nas nossas últimas aulas nós falamos dessas criaturinhas aí, que estão desencarnados, que estão encarnados, que estão vindo de outros planetas, porque tem muitos que vêm de outros planetas, que são aqueles que a gente chama de não confederados, ou então extraterrestres negativados, os negativos, né? Que não são confederados. E eles estão vindo aí, atravessando portais dimensionais, que ligam os mundos deles ao umbral grosso aqui da Terra, passando por esses portais, porque esses portais foram permitidos pelos magos negros que aqui estavam, como uma forma de barganha. Olha, a gente permite que vocês entrem por esses portais através do nosso umbral, mas nós queremos tecnologia de vocês. Sim? No caso, esses magos negros, eles ainda vêm, eles ainda reencarnam nessa época. Por exemplo, Sim. aqueles resgates que a gente fez daquelas consciências, né? Você lembra? Sim, lembro. E eles, naquelas consciências, podem estar vindo também? Podem estar vindo. Porque eles não são os filhos das estrelas? Porque tem muita gente que acha que agora, do ano 2000 para cá, só tá nascendo criança cristal. Só espírito de luz, só anjinho vindo das estrelas. Negativo, gente. Infelizmente não está sendo assim. Estão nascendo muitos espíritos que a gente vê que eles são rebeldes desde pequenininho. Sabe aquelas pecinhas que desde pequenininho é ruim, que nem cobra? E isso aí eu gosto de citar muito o caso de um aluno da minha mulher, que ele era tão ruim que ele ia lá no fundo da sala, apontava o lápis, que era o cestinho de lixo, ficava no fundo da sala. E ele vinha lá do fundo da sala com o lápis com a ponta bem afiada e cutucando colega por colega até chegar lá na ponta. A hora que ele chegava na frente, ele já tinha quebrado a ponta do lápis de novo, aí ele tinha que voltar lá para apontar o lápis de novo. E ele fazia isso. Sabe o que é olhar na cara do peãozinho e ver que ele estava fazendo isso com a maior felicidade do mundo? Sabe o que é um aluno encher a boca de água e chegar na cara da professora sentada e fazer assim, ó, na cara da professora? Ele fazia. Minha mulher até pegou trauma do nome. Ela falou: Deus o livre desse nome. Porque ela ficou abismada com o comportamento. E a gente vê aí hoje, igual por exemplo, um vídeo que a gente viu circulando na internet agora há pouco tempo, inclusive colocaram lá como o título do vídeo, né? Sementinha do Mal. Um molequinho desse tamanho assim, com um baita fuzil na mão e cantando rap de apologia ao crime e para matar a polícia. Aí o pessoal colocou: olha aí, a sementinha do mal aí. Então, ainda estão nascendo espíritos assim. E lembrando aquilo que eu sempre falo, sobre essa história dos que estão vindo lá das Pleiades, de Alcione, de Sírios, de Órion, que a gente vê nas palestras do Divaldo Franco, a gente dá vontade de pegar todo mundo no colo, né? A gente dava: não, eu quero uns 5 desses na minha casa, porque o Divaldo Franco fala que são anjos de luz que estão vindo para a Terra. Infelizmente a gente ouve isso em várias outras palestras, não é só dele não, tá? Mas a gente esquece
que esses espíritos são rebeldes. Eles estão vindo de lá, são exilados. Eles estão vindo para cá, na sua grande maioria, exilados. Tem os avatares? Tem. Tem os missionários? Tem. Mas a grande maioria são exilados que estão vindo para cá. Então, infelizmente, ainda estão nascendo assim. Porque o planeta não vai dar um salto quântico e vai passar a ser um planeta de luz, assim, de uma hora para outra. Inclusive, outro dia teve um vídeo que eu até postei ele nos grupos, o rapaz explicando como que seria, é aquele rapaz da Posati, eu esqueci o nome, acho que Juliano Posati, que ele falando como que seriam os processos de cada mundo. Aí ele começa lá nos mundos primitivos, aí ele fala dos mundos inferiores, ele fala dos mundos de expiação e prova, ele fala dos mundos de regeneração, ele fala dos mundos regenerados, ele fala dos mundos felizes, ele fala dos mundos superiores, e ele vai falando, e aí a hora que chega no de regeneração, ele deixa bem claro, é no mundo de, por exemplo, expiação e prova, o mal prepondera. No mundo de regeneração, o bem começa a sobrepujar o mal. Mas quer dizer que não existe mal ainda? Não, existe mal sim. E aí no mundo regenerado, aí as raízes do mal estão quase que eliminadas. E aí ele vai falando das características de livro por livro desses aí. Para vocês terem um conteúdo mais específico sobre tudo isso que eu estou falando para vocês, leiam o Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no inicinho do Evangelho segundo o Espiritismo fala da classificação dos mundos. E o Kardec detalha de forma bem prática a condição de cada um desses mundos. Então, gente, felicidade plena e absoluta é do superior para lá, gente. É do superior, é o ditoso, é o feliz. Porque expiação e prova, regeneração, regenerado, ainda tem o mal, gente. Então parem para pensar. Vocês acham que aí a partir de 2000 só ia nascer na Terra espírito de luz? Negativo. Não, 2000 não, eu falo tipo essas consciências que a gente fez aqueles resgates, esses agora, na frente. Olha, cada caso é um caso. Eu não posso ser radical e falar que é absoluto. Como eu sempre falo aqui, em matéria espiritual nada é absoluto. Porque aqueles espíritos foram resgatados por nós. Ótimo. Serão tratados. Perfeito. Terão uma nova oportunidade reencarnatória. Certo. Mas vai ser apagada toda a memória deles e eles vão reiniciar, vamos dizer assim, do zero. Então, o que impede eles de seguirem um novo caminho todo? O que impede um espírito que nasce lá na favela, no meio de traficantes, como eu já expliquei para vocês que a espiritualidade teve que jogar para cima e cai aonde cair? Quem garante que um espírito desse que reencarnou lá na favela, hoje, reencarnou hoje lá na favela, no meio de traficantes, daqui 20 anos ele não vai ser um chefe do tráfico? Então, por quê? Porque o meio vai... produto do meio. Exato, ele vai ser produto do meio. O meio vai ter uma ação tão forte em cima dele, que ele vai se esquecer completamente da sua missão. Eu cito o exemplo de uma pessoa que aos 16 anos, essa pessoa, a espiritualidade já estava assim, ó, vamos tirar essa pessoa daqui do planeta Terra, porque a proposta dele era resgatar a sua dívida kármica, e ele já está caminhando por um caminhozinho que ele já está contraindo mais karma. Então vamos retirar ele daqui, porque já tinha pessoas, magos negros, querendo ensinar ele a fazer magia negra. Uma pessoa chegou nele e falou para ele, olha, você tem mediunidade e você quer aprender a fazer uns trabalhos assim, assim, assado? Aí ele falou assim, mas eu não sei se eu quero. Não, vem aqui, traz uma garrafa de pinga para mim, que eu vou te ensinar a fazer uns negócios aí. Para vocês verem. Então, se essa pessoa não tivesse a força de vontade de falar, opa, não vou caminhar para o mal. Não vou caminhar para o mal. Tinha caído. E são esses que estão aí batendo cabeça hoje. Esses hackers
que invadem contas, que invadem sistemas eletrônicos, que invadem celular de juiz, que invadem um monte de coisa, buscando tudo quanto é tipo de forma de prejudicar os outros e de obter benefícios. Porque eu falo prejudicar, gente, porque tem gente que ele instala vírus, alguns instalam vírus para poder roubar seus dados e utilizar eles lá na frente. Beleza, esse aí está querendo obter dados, obter lucro, mas tem uns que não, gente. Ele faz por pura maldade, ele faz aquele sexta-feira 13, é um vírus que quando ele cai no seu celular ou no seu computador, ele torra a sua placa-mãe. Ele torra a sua placa-mãe. Ou seja, para te dar prejuízo. O cara criou um vírus para te dar prejuízo. Então eles estão aí reencarnados e estão a pleno vapor, fazendo tudo quanto é tipo de coisa ruim. Como a própria Mônica de Medeiros falou, tem muitos daqueles índigos que nasceram na década de 90 que estão aí batendo cabeça, que estão no mundo do crime, estão no mundo das drogas, estão se perdendo cada vez mais na sexualidade desregrada. Então, eles estão aí no meio de nós. Isso aí é certo. Agora, falar assim, a todos eles vão reencarnar como espíritos de luz. Não posso garantir. Todos eles vão reencarnar como espíritos trevosos. Também não posso garantir. Porque há vários fatores que implicam nessa situação. Tá certo? Então a gente pensa assim, nossa, a gente resgatou aquele monte de espírito, então todos eles serão espíritos da nova era, que vão ajudar o planeta. Pode ser que a grande maioria deles realmente caminhe por esse lado. Mas e aqueles que caírem no meio que não favorece? Aqueles que caírem lá no meio dos terroristas, lá no meio dos homens-bombas, que caírem no meio dos traficantes, que caírem numa família cheia de drogados, cheia de alcoólatras, que vai o meio influenciar eles. É aquela criancinha que com 2 aninhos o pai já dá um copo de cerveja para ele beber. Que uma mãe já dá um cigarro para a menininha de 5, 6 anos dar uma tragada. Aquela mãe que vira para o filho e fala para o filho, acende o cigarro para mim. Aí o filho vai lá e acende o cigarro e dá as suas primeiras tragadinhas. Eu já vi casos aí na internet de pai dando maconha para neném fumar. Como que um espírito desse vai caminhar para o caminho da luz, tendo esse tipo de exemplo? Infelizmente não vai. Então, não podemos ser radicais e ser absolutos, nunca. Mas nós devemos entender que eles estão aí no nosso meio, sim. E que a grande maioria deles tem uma inteligência super avançada, capazes de nos enganar. Capazes de fazer a gente acreditar que eles são criancinhas inocentes. Mas que está lá hackeando seu celular. Então, muito cuidado, muita atenção no que seus filhos assistem, muita atenção no que seus filhos acessam na internet, muita atenção nas redes sociais dos seus filhos, filhos e netos, porque a gente tem que tomar cuidado, porque a persuasão do mal está aí, ó, a influência maligna está presente 24 horas por dia. Aquele livro ali, A Marca da Besta, fala do ataque através da internet por hipnose coletiva, por ondas de hipnose coletiva. Naquele livro ele fala a respeito disso, da manipulação através da internet. E a gente... desenho, né, que fala. Exatamente. Tem aquela a Momo e Companhia Limitada lá, né? Então a gente está vendo isso aí na própria internet. A gente está vendo isso na nossa realidade hoje, né? E nós estamos lidando com esses danados desses magos negros. E nós estamos falando já há 3 aulas dos procedimentos que devem ser adotados com esses magos negros. Como eu disse nas 2 últimas aulas, nós falamos das técnicas de contenção e das técnicas de doutrinação. E no final eu perguntei, tem dúvida? Ninguém levantou o dedinho. Ou seja, todo mundo saiu daqui doutorado nas técnicas de contenção e de doutrinação de magos negros. E aí nós vamos falar agora do encaminhamento desses magos negros. Para onde encaminhar? Como encaminhar? Quais os procedimentos devem ser tomados? Existem várias situações. Desde aquela situação daquele mago redimido,
que é aquele que reconheceu a sua queda, reconheceu que estava nas trevas, reconheceu que estava no caminho errado. E aí esse mago negro terá uma nova chance, talvez ainda aqui na Terra, mas que ele pode, vamos dizer assim, se redimir perante as leis cósmicas, que eu sempre falo que a redenção, o caminho da redenção, ele é constituído por 3 passos. O primeiro passo, você reconhecer que errou, reconhecer o seu erro. Segundo passo, se arrepender desse erro. E terceiro passo, ressarcir, né? Reparar o dano, reparar o seu erro. Às vezes não tem como você reparar o seu erro, porque, por exemplo, você matou uma pessoa, tem como você ir lá e ressuscitar aquela pessoa? Não, mas você pode reparar o seu erro como? Salvando vidas, salvando pessoas, trabalhando na luz. Se você trabalhou nas trevas durante séculos, então agora vá trabalhar, trabalhou nas trevas, vá trabalhar na luz, para poder se redimir, para poder ressarcir um pouco desse débito que você contraiu com a espiritualidade, com as leis cósmicas. Então esse mago redimido, você vai mandar ele, de acordo com o nível de conhecimento dele, para uma colônia espiritual. E aí você vai, claro, no momento do encaminhamento dele, algo que é muito importante, que eu falei bem claro aqui, deixei bem claro aqui no final da última aula, não retire as técnicas de contenção que você colocou nele, porque você ainda não tem certeza de que ele realmente se redimiu, de que ele realmente se arrependeu, tá? Então não retire as técnicas e peça a presença dos guardiões para fazer o encaminhamento dele. Sejam guardiões Exus mesmo, ou então os arcanjos de São Miguel, para fazer o encaminhamento desses irmãos para os hospitais, para os manicômios no plano espiritual, que muitos deles ainda estão em desequilíbrio, precisam ficar internados em manicômios no plano espiritual. Um exemplo disso foi o próprio Tomás de Torquemada, que ficou internado no manicômio onde o doutor Inácio estava trabalhando no plano espiritual. E tem aqueles que podem ir direto para colônias, onde eles vão, por exemplo, para Aruanda, para irem para o colégio de guardiões, para se prepararem para se tornarem guardiões, para passarem por uma espécie de curso superior de guardiões, onde eles poderão vir futuramente trabalhar como guardiões aqui na Terra. Então, os espíritos redimidos, aqueles espíritos arrependidos que realmente reconheceram o seu erro e que querem caminhar para a luz, você pode encaminhá-los dessa forma. Mandá-los para os hospitais espirituais, mandá-los para o Hospital Esperança, do Dr. Bezerra de Menezes, ou do Dr. Eurípides Barçanufo. Pode mandar para o Hospital Esperança, pode mandar para colônias, pode mandar para o Hospital Maria de Nazaré, sempre escoltado por guardiões ou legionários de São Miguel Arcanjo, certo? É muito importante isso. Por quê? Porque nós ainda somos falhos, nós não somos os mega doutrinadores que vamos ter certeza absoluta de tudo que nós fazemos. Então, a gente precisa encaminhá-los com essa escolta, essa proteção, certo? Então, é muito importante a gente encaminhá-los para esses locais. Principalmente aqueles que você não tem muita segurança sobre se realmente ele se converteu. Porque de repente ele aceitou a conversão aqui dentro da doutrinação, porque você fez um salto quântico com ele e mostrou para ele lá no futuro o que aconteceria com ele e fez com que ele sentisse o peso kármico, o peso energético das suas dívidas, junto à espiritualidade superior, junto às leis cósmicas. Ele sentiu esse peso energético. Então, ele vai mais assim, que por forçado mesmo, porque tipo aquele negócio que eu já ouvi da boca de um, eu não tenho outra escolha, porque ou eu aceito essa proposta sua, eu vou para aquela chapada lá eu não quero, não tenho uma terceira opção, então vou aceitar essa sua.
Então sejam sábios. Nunca encaminhem eles sem pedir a proteção dos guardiões, sem pedir a proteção de São Miguel Arcanjo e suas legiões. Certo? Tem aqueles que batem no pé, eu sou mal igual o pica-pau, eu quero continuar mal e eu vou continuar na treva. Você tenta todas as alternativas, como a gente já descreveu na nossa última aula, inclusive faz o toque da compaixão, faz o toque do amor incondicional, do amor absoluto, e mesmo assim ele continua batendo o pé que ele não quer se encaminhar para a luz. Infelizmente, a solução para esse aí é conselho evolutivo, conselho kármico. Aí, coloca ele sempre numa pirâmide de transporte. Então, mentaliza criando uma pirâmide de transporte em torno dele. Então, você vai falar abertamente, criando uma pirâmide de transporte em torno desse meu irmãozinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Criou essa pirâmide de transporte em torno dele. Pede aos guardiões para fazerem um acompanhamento dele para o comando kármico, o conselho kármico, pedindo a presença dos guardiões, pedindo a presença de São Miguel Arcanjo, pedindo a presença dos legionários de São Miguel Arcanjo aqui para fazer a condução desses irmãozinhos, conduzindo ele para o conselho kármico. 1, 2, 3. Podem subir com ele, podem levar. E leva. Então, a técnica de condução desses espíritos, ela se baseia em duas situações. A primeira situação é aquela em que você conseguiu convencê-lo, mesmo que na dúvida, mas ele falou que aceita, então por isso é ideal que você crie essa proteção, né? Evoque a presença dos guardiões e coloque ele numa proteção, tá? Para poder ser encaminhado. E a segunda situação é aquele que bateu o pé, que não aceita se redimir, que não aceita se converter. Esse aí você vai encaminhá-lo para o conselho kármico, utilizando a pirâmide de transporte e utilizando a chamada também dos guardiões e dos legionários de São Miguel Arcanjo. Sempre, sempre. Aí, pirâmide de transporte, conselho kármico. Lá no conselho kármico, aí você já não tem mais nada a ver. Você não vai fazer julgamento, você não vai condenar, você não vai fazer nada. Lá no conselho kármico, ele vai estar nas mãos de todos os membros do conselho e principalmente nas mãos da nossa Mãe Maria, que é a presidente do conselho kármico. Lá no conselho kármico tem mãe Kuan Yin e vários outros mestres que estão lá com a responsabilidade de mostrar para esse irmão todos os seus erros e fazer ali vamos dizer assim, a escolha. Ele vai ali no conselho kármico fazer a sua escolha. E é uma escolha que para eles, ele pode ter até mentido para a gente aqui, mas para eles lá, não tem como mentir não. Porque por mais que a gente coloque aqui o espelho da verdade, para que ele somente veja a verdade, somente fale a verdade, muitas vezes eles conseguem burlar. Por quê? Porque são magos negros, estamos falando aqui de magos negros. Então, esses conhecimentos que nós temos, a grande maioria deles tem. Por isso é que nós vamos usando aquelas técnicas que foram ensinadas de forma gradativa, da mais leve até a mais pesada, para poder fazer a contenção deles. Certinho? Aí eu pergunto a vocês, com relação a essas técnicas para contenção, doutrinação e encaminhamento de magos negros, algum de vocês tem alguma dúvida que gostaria de sanar? Só repassando, então se for para encaminhar para o conselho kármico, primeiro cria a pirâmide de transporte, depois chama a equipe do Chama a equipe de São Miguel Arcanjo ou de Exus mesmo, de guardiões. Tá. Pode chamar qualquer uma das equipes, ou até as duas, oi? E aí depois encaminha para o conselho kármico. Por que você vai pedir essa proteção? Porque pode ser que ele seja tão poderoso que no meio do caminho para o conselho kármico ele rompa a sua pirâmide. Principalmente se você fez ela sem muita convicção, né? Porque a gente sabe que a forma pensamento,
ela tem força de acordo com a força mental da pessoa que está emanando aquela energia. Igual eu já vi pessoa que fala assim, nossa, Dair, eu pelejo para poder criar um MOF, para poder utilizar, para poder fazer tal coisa, mas eu não consigo. Aí eu ligo para a Denise e peço a Denise para criar um MOF para mim, a Denise está a quilômetros de distância, ela cria um MOF e coloca e o trem resolve. Por que será? Porque a Denise acredita piamente que ela é uma tremenda mofadora. Ela cria MOF com um poder mental gigantesco. Da mesma forma que já teve gente que estava lá no Rio Grande do Sul tentando criar pirâmide de proteção e não conseguia. Me ligou, eu falei, agora eu vou criar uma pirâmide de proteção em torno de você. Fecha os olhos e mentaliza, segue o meu comando. Criando uma pirâmide trina de proteção individual espelhada por dentro e por fora em torno da minha irmãzinha. 1, 2, 3. Agora olha, ela abriu o olho. Está criado. Eu falei, pronto. Simples assim. Porque eu acredito no poder. E inclusive muitas vezes quando eu estou aqui dando esses comandos, durante as aulas, quem tem evidência vê que eu fico criando tudo quanto é tipo de coisa aqui, gente. A Cássia mesmo, ela fala, toda vez que eu dou um pulso desse aqui, ela fala assim, ó, daí, uma faísca para tudo quanto é lado. Então realmente acontece. Então, crie a pirâmide de transporte, tá certo? Não retire nenhuma das técnicas de contenção que você utilizou, nenhuma delas, certo? Não retire e encaminhe ele dentro dessa pirâmide de transporte para o conselho kármico, evocando sempre os falangeiros de São Miguel Arcanjo ou os nossos irmãos guardiões. Sempre. Mais alguma dúvida? Sim. Personalidade de mago negro e também extraterrestre pode ser encaminhado? Conselho? Para o conselho kármico? Não, por quê? Porque estão encarnados. O conselho kármico só lida com desencarnados. Esses aí só lida com desencarnados. Mas você pode encaminhá-los, por exemplo, para um manicômio, como por exemplo o Hospital Esperança, que ele é um tipo de manicômio para lidar com magos negros. Ele é do Dr. Eurípides Barçanufo, né? O Dr. Eurípides Barçanufo é quem deu a ordem para a criação do Hospital Esperança. Então eles podem ser, essas personalidades ou até esses extraterrestres podem ser encaminhados. No caso de extraterrestres, eu recomendo encaminhar para os comandos. Comando Astar, Comando Starrer, Comando Acário, esses comandos que é eu acho que o comando temporal não, mas eu acho que esses três aí que eu citei, Comando Astar, Comando Starrer e Comando Acário, esses três você pode encaminhar o extraterrestre para esses aí. Inclusive já aconteceu aqui no grupo de um extraterrestre, ele não aceitava a doutrinação de jeito nenhum, ele era um espectro e não aceitava a doutrinação de jeito nenhum, e ele foi encaminhado para o Comando Acário. Então encaminhe para o Comando Acário, porque o comando evolutivo, ele só lida com desencarnados. Ele não lida com personalidade, porque como eles vão julgar o futuro de uma personalidade com a sua ponta encarnada aqui. Então não tem como eles fazerem isso. Então eles julgam desencarnados, sempre, tá? Agora extraterrestre, melhor você encaminhar para os comandos e personalidades, encaminha para os hospitais. Encaminha, mesmo que seja uma personalidade de mago negro. Uma personalidade de mago negro, você pode encaminhá-la para o Hospital Esperança, você pode encaminhá-la também, até dependendo, porque, por exemplo, pode ser uma personalidade de mago negro com raiz ancestral alienígena. Então pode ser encaminhada para os comandos também. Certo? Então é importante isso. Personalidade e extraterrestre não manda para o conselho kármico, certinho? Então tá bom. Mais alguma dúvida? Ótimo. Então vamos passar para o próximo conteúdo nosso, que é importantíssimo. Os aparelhos desorganizadores de energia no ambiente. Vocês vão perceber que muitas vezes quando a gente
trata alguma pessoa que está sendo atacada por um mago negro, geralmente na casa dessa pessoa tem algum tipo de aparelho desorganizador de energia. Inclusive teve uma consulente que ela foi tratada aqui no nosso grupo, que ela falou que no meio do quarto dela, ela era vidente, que ela via no meio do quarto dela um aparelho que ele lembrava um motor, daqueles motores estacionários, tipo gerador, e que esse motor ficava funcionando o tempo inteiro. Eu virei para ela e falei assim, esse é um gerador de pulsos. É um gerador de pulsos e que provavelmente esse gerador está promovendo energia para criar portais dentro do seu quarto. A hora que eu falei assim, ela meio que despertou, porque ela entendeu o que era. É aquele negócio assim, ó, nossa, agora eu entendi o que é isso, para que ele serve. A hora que ela olhou, ela viu 3 portais no quarto dela. Ela descreveu cada um dos portais. Aí eu falei assim, é um gerador que está fornecendo energia para a manutenção desses portais. E era por esses portais que vinham espíritos, inclusive extraterrestres, não só para obsediá-la, mas que eles estavam passando para esse nosso mundo através desses portais para saírem por aí fazendo as suas traquinagens. E aí é muito importante a gente reconhecer a instalação desses aparelhos. A gente reconhecer a colocação de portais, desses portais lá dentro dessas casas. Muitas vezes a gente entra na frequência de um consulente e aí a gente encontra na casa desse consulente vários portais. Quando a gente vai fazer um trabalho em loco na casa de um consulente, e aí a gente começa aqui, assim, a casa está de pernas para o ar, principalmente na casa de médiuns, que está tudo bagunçado. A hora que a gente chega lá, a gente vai localizando os portais e vai localizando esses aparelhos desorganizadores de energia no ambiente. É para desequilibrar a energia no ambiente mesmo. Eles são geradores de pulsos energéticos negativados. Então eles estão ali com o objetivo de desequilibrar energeticamente aquele ambiente. E muitos deles estão ligados a essas pessoas que são os fornecedores de energia para ele. Principalmente os médiuns em desequilíbrio. Que não estão desenvolvendo sua mediunidade, que não estão trabalhando. Aí o que acontece? Essas pessoas fornecem energia para que esses aparelhos continuem funcionando. Esses aparelhos funcionam como obsessores, como vampiros eletrônicos dessas pessoas. E inclusive, eu não vou muito longe não, gente. Já teve uma vez que viram um aparelho desses, gigantesco, ligado a mim. Eu estava passando por alguns problemas de ordem espiritual, conflitos na verdade, e quando abriram a minha frequência, a menina, além dos famosos magos negros que sempre vinham, aí uma menina falou assim, ó, Dair, você está ligado numa espécie de supercomputador gigante, ele é enorme, e você está ligado a ele. E esse supercomputador está jogando informações no seu cérebro para te trazer desequilíbrio. A gente tem que cortar a sua ligação com esse supercomputador. E nós vamos aproveitar e vamos desintegrá-lo. E aí foi feito o trabalho de desintegração desse supercomputador que estava ligado à minha mente. Então a gente às vezes acha que porque nós somos trabalhadores da luz, que estamos trabalhando, fazendo um trabalho de caridade, um trabalho de amor, nós estamos imunes a esse tipo de ataque. Não, muito pelo contrário. Os medianeiros, os caravaneiros da luz são os que são mais atacados. Por quê? Porque eles sabem que para cada caravaneiro que estiver na luz, é um inimigo em potencial que pode resgatar vários que estão nas trevas. Então eles vão fazer de tudo para que aquele que está na luz caia e venha para o lado deles, venha para o lado das trevas. E aí eles vão atacar onde mais dói, lá no calcanhar de Aquiles daquela pessoa, daquele missionário. Eles vão atacar nos seus pontos fracos. E por isso eles instalam esses aparelhos e instalam esses portais nas casas das pessoas, na casa dos médiuns,
Tanto que hoje eu fiz questão de postar nos grupos aquela técnica de defumação lá, para poder defumar os ambientes. E vocês viram lá que fala até que aquele tipo de defumação, ele tira até esse tipo de aparelho, tira chip, tira aparelho? Pois é. Então a gente está sempre ensinando as técnicas para vocês protegerem os seus lares. Hoje eu ensinei para nossa irmãzinha, que ela falou que está ouvindo barulhos no sótão da casa dela. Eu virei para ela e falei, cria pirâmide de proteção em torno da sua casa, protege o seu lar, coloca guardiões nos 4 cantos do lote, cria uma pirâmide de base quadrada de proteção, coloca um deva na ponta em cada canto dessa pirâmide, coloca um cruzeiro de luz dourada no topo dessa pirâmide, para que todo espírito trevoso veja que ali é um local que está protegido. Proteja a sua casa, defume sua casa, faça limpeza na sua casa, faça limpeza energética, lava com sal grosso, lava com anil, faz defumação, faz limpeza com galho de manga, faz limpeza com galho de amora, proteja a sua casa, porque o médium é atacado, a casa do médium é atacada, porque a intenção deles é instalar esse tipo de coisa aqui no ambiente lá, ó. E aí instalou um aparelho desse na sua casa, ele vai começar a atacar os membros daquela casa, os moradores daquela casa. Ele vai perturbar um enquanto está em desdobramento, ele vai perturbar um outro que tem algum tipo de, vamos dizer assim, deficiência mental, de dificuldade emotiva, de problemas de ordem emocional, de problemas psiquiátricos, de problemas psíquicos. Eles vão ali, onde eles acham uma brechinha, e vão atacar. E aí o que acontece? O filho que tem algum tipo de probleminha de ordem psicológica, de repente na hora da mãe vir para uma aula do nosso curso, o filho surta. Bem na hora, ela se arrumando para vir na aula, o filho surta. O que é isso? É para impedir que a mãe tenha conhecimento dessas técnicas que nós estamos ensinando aqui hoje. Para impedir que ela aprenda a criar as proteções em torno da casa dela, que ela aprenda a fazer as limpezas e que ela aprenda a procurar esses aparelhos desorganizadores de energia no ambiente lá dentro da casa dela. Aquele ambiente que ela sente a energia mais pesada, com certeza tem um aparelho desse lá dentro. Geralmente, igual tem esse filho que está em desequilíbrio, certeza que lá dentro do quarto dele tem um aparelho desse e que está lá emitindo pulsos, tum, 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 jogando energia no ambiente para poder desequilibrar. Então é importantíssimo que nós tenhamos consciência da existência desses aparelhos. E aí, reconheceu a existência desse aparelho, pede a espiritualidade para providenciar a remoção dele, a desintegração dele, cortar a ligação energética dele com os moradores da casa, faz esse corte, e aí você pode dar o comando, literalmente, cortando a conexão energética desse aparelho com todos os moradores da casa. Aí você pode fazer como se fosse um facão. 1, 2, 3. Pronto, cortou. Mentaliza como se fosse assim, ó, a espada do Darth Vader. Um sabre de luz, cortando tudo isso, rompendo tudo isso aí, todos esses canais energéticos. É importante a gente fazer isso. E aí, cortou, ótimo. Agora coloca ele dentro de uma esfera de contenção e desintegra ele com luz prateada, energia prateada. Desintegra ele. Se você não sentir que não conseguiu, ótimo, pede a espiritualidade para poder utilizar uma daquelas outras bombas que a gente já ensinou para vocês aqui a utilizar. A bomba H, a bomba de ametista, todas essas bombas que são quânticas para poder fazer esse trabalho de limpeza nesse ambiente, para desintegrar esses aparelhos. Utiliza, pede a espiritualidade para poder dar o respaldo, faz um ancoramento energético, faz a evocação de São Miguel Arcanjo, faz a evocação dos seus guardiões, faz a evocação dos seus mentores, para poder retirar esses aparelhos do ambiente da sua casa.
E você vai ver o quanto a energia da casa vai melhorar. Depois que retirou, ótimo. Retirou, vai lá e faz uma limpeza. Como a gente sempre faz em toda casa que a gente vai fazer o atendimento. A gente vai lá, joga sal grosso na casa inteirinha e varre tudo com folha de manga, com folha de amora e põe vela para queimar em tudo quanto é canto da casa, firma ponto e firmando ponto para os guardiões, pedindo os guardiões para se firmarem ali e fazendo o fechamento dos portais. Tudo isso a gente faz quando a gente vai fazer o atendimento coletivo. E você pode fazer isso na sua casa. Para proteger o seu lar, você tem a capacidade de fazer isso, de proteger a sua casa, de proteger o seu lar. Então, faça, utilize realmente essas técnicas de desintegração desses aparelhos desorganizadores. E muitos desses aparelhos, gente, como eu disse aqui, muitos deles são, vamos dizer, alimentados energeticamente pela energia do médium que tem ali na casa, pela energia das pessoas que estão ali naquela casa. Mas tem alguns, gente, que estão ligados diretamente a usinas nucleares no umbral grosso. São usinas que fornecem energia para a manutenção desses aparelhos. Quem ler os livros ali daquela saga do Robson Pinheiro vai ver falar demais dessas usinas que tem lá, fornecendo energia para os fins escusos dos magos negros. Alguém tem alguma dúvida sobre esses aparelhos? Eu tenho. E eu vou esclarecer ela para vocês, porque veio a questão aqui logo aqui para mim. Qual a forma desse aparelho? Só Deus sabe. Só Deus sabe. O caso dessa menina que narrou, que viu parecendo um motor estacionário, foi simples, foi fácil. Mas a gente já viu casos em que tinha um tipo de aparelho desses aí num olho mágico, num olho grego, que a pessoa tinha pendurada no altar lá na casa dela. E foi incrível, porque aí a gente vai falar disso aqui, ó, tratamento de pessoas à distância. Quem não tem evidência para ver, não vê nada. Não, mas quando a gente abre dentro do trabalho de apometria, aí dentro do trabalho de apometria a equipe está desdobrada, então vai ver. Não, eu digo assim, a gente na casa da gente... Ah não, aí vai pela intuição, vai pela sensibilidade, vai pela sensitividade, vai por sentir a energia do ambiente. Sabe aquele ambiente que a hora que você entra lá parece que tem uma nuvem pesada, uma nuvem negra lá dentro? Pois é, igual por exemplo, essa pessoa mesmo que tem um filho que está passando por problemas. Essa pessoa fala que a hora que ela entra no quarto do filho, ela sente que a energia lá está pesada demais. A energia lá é muito densa, muito forte. Então com certeza tem algo assim lá. E aí, você não tem evidência. Ótimo, então você vai pedir, vamos dizer assim, genericamente. Você sente que tem alguma coisa lá. Pede a proteção, pede o ancoramento, pede a presença dos seus mentores, pede a presença do seu Exu de proteção, pede a presença dos Exus protetores da família, dos guardiões da família, pede a proteção de São Miguel Arcanjo e traz um vento solar, uma coluna de fogo, de vento solar para desintegrar esse aparelho onde quer que ele se encontre ali naquele quarto, para desintegrar ele. Mentaliza, tenta buscar na sua intuição onde é que ele está, como que ele é, a forma dele, porque eles podem ter diversas formas, eles podem ter diversos tamanhos. É igual eu falei, já viram do meu lado uma máquina gigantesca e já viram maquininhas pequenininhas dentro de um olho grego. Então é importante a gente estar atento para todos os detalhes. Ah, eu não tenho evidência, então vai pela intuição. Ah, mas olha, eu tentei de tudo e não consegui. Então pede apoio, pede para o grupo tentar abrir a frequência da sua casa. Pede para o grupo tentar abrir a frequência da sua casa. E o pior é que muitas vezes você tem dentro da sua casa pessoas que não conseguem se conectar com a luz. Então vai lá e tira um aparelho. Uma semana depois, tem outro. Aí vai lá e tira de novo. Mais uma semana, tem outro.
e mais potente, porque eles falaram, não, aquele outro acharam ele, então dessa vez nós vamos colocar um bem escondidinho para ninguém achar. Ou então dessa vez nós vamos colocar um bem mais potente, nós vamos usar a energia atômica desse aparelho, que ele vai ser bem mais potente. Vamos criar proteções, vamos colocar um manto de invisibilidade em cima desse aparelho para que vidente não veja. Eles vão criando artifícios. Eles vão cada vez mais fortalecendo as suas técnicas. E nesse caso faz o quê? Pede socorro. Eu não dou conta, eu peço socorro. É igual o meu caso, sou policial. Ótimo, invadiram a casa, um bando de bandidos invadiram a casa aqui do meu vizinho. Eu vou lá e olho, tem 8 lá dentro. Eu vou lá sozinho? Vou ligar no 190, ó, preciso de reforço aqui. É o fulano, invadiram a casa do meu vizinho aqui, tem 8 bandidos com armamento pesado, então vem rotando, vem chumbo grosso, porque o trem aqui é feio. Então, pede ajuda. Não dei conta sozinho, pede ajuda. Vi que não dou conta, pede ajuda. É muito importante isso. Vi que não dei conta de resolver, não dei conta de resolver a situação, vou pedir reforço. Então pede ajuda para um grupo. Para os membros daqui da Casa Maria de Nazaré, pede ajuda para o grupo. Se é de outra casa, pede ajuda para a egrégora daquela casa lá. Ó, preciso de ajuda lá na minha casa. Mas infelizmente a gente vê algumas pessoas que, igual por exemplo, uma colega nossa, que nós fomos fazer um trabalho de limpeza na casa dela um dia, e ela virou pra gente e falou assim, gente, eu trabalhei anos em um outro centro. Anos! E nunca sequer me perguntaram, você quer que nós vamos lá fazer uma oração na sua casa? Nunca sequer me perguntaram. Nunca sequer se ofereceram. Já o Grupo Maria de Nazaré, com poucos meses que eu tô lá, vem esse mundo velho de gente aqui na minha casa para poder me socorrer. Ela virou e falou, estou emocionada, porque eu não via isso em outros lugares. Então, aqui eu sempre falo, é família. Maria de Nazaré é família, e a gente está uns pelos outros. Mesmo que seja o trabalho de formiguinha, de enxugar gelo, de ir lá e tirar aparelho, na outra semana tem outro aparelho lá, vai lá e retira de novo, na outra semana tem outro aparelho lá, vai lá e retira de novo. Por quê? Porque ali dentro daquele ambiente tem alguém que não consegue se conectar com a luz, então está sempre conectado com as trevas, então vai ter sempre um aparelho novo lá, então a gente vai lá e retira aquele aparelho. Falando agora de tratamento de pessoas à distância. Tem alguma dúvida? Sim. Quando você falou do aparelho desorganizador, ele mantém o portal, faz isso. Ele mantém o portal, ele fornece energia para manter o portal aberto. Tá. E outras coisas também, não é só isso, não é a única função dele, mas é uma das funções. Tá, pegando por essa função então. Então, assim, tirando o aparelho, esse portal é fechado? Ou é um outro? Não, na hora que tirou o aparelho, a gente fecha o portal também. Igual, por exemplo, o caso dessa menina que tinha 3 portais na casa dela, no quarto dela. Retiramos o aparelho e fechamos os 3 portais. De imediato. Fechamos os 3 portais. Mais uma pergunta. Então, considerando que vai uma equipe, vamos chamar, né, especializada para fazer Em esse desdobramento. O Grupo Maria de Nazaré vai fazer esse trabalho. Tá, e considerando aquilo que você falou da gente fazer essa proteção em casa. Então, vamos considerar que a gente perceba esse aparelho, mas não percebe esse portal. Como é que fica isso? Aí você tem que parar para pensar qual a função desse aparelho ali. Olha, para que ele está aqui? O que ele está causando na minha casa? Ele é um gerador de energia. Ele é próprio para desequilibrar energeticamente esse ambiente aqui. Qual a função dele? A função dele é drenar a energia dos membros da casa. Então vamos cortar os laços. A função dele é criar portais. Então vamos fechar esses portais. A função dele é tornar o ambiente negativo para que todo mundo que entra aqui vire a casaca e vira briga e vira tumulto e vira tragédia dentro dessa casa. Então vamos retirá-lo daqui e retirar toda a sua influência energética do ambiente, fazendo uma limpeza geral no ambiente.
Então, vai depender da função daquele aparelho ali, o procedimento que você vai fazer de acordo com a função daquele aparelho. Se era gerar portal, vamos fechar os portais. Manter portal aberto, vamos fechar esses portais. Se era desequilibrar os membros, vamos cortar os laços. Se era vampirizar a família, vamos cortar esses laços. Se era gerar energia, pulsos energéticos para desequilibrar um quarteirão inteiro, e a gente já viu aqui casos de aparelhos desses, que ele provocava o caos na cidade inteira, não era, Juliana? Aquela situação lá de São João da Paraúna? Lembra? Lembro vagamente. Isso. Tinha um aparelho lá também? Tinha um aparelho lá, que ele gerava pulsos energéticos para desequilibrar toda a cidade, você lembra? Sim, lembro. Lembrou, né? Lembrei. Ele gerava pulsos energéticos para desequilibrar toda a cidade. E os moradores que estavam lá falaram que realmente, falou assim, nossa cidade ultimamente está um caos e está tudo pesado ultimamente. Então, influência desse aparelho. Sim? Quando a gente também está fazendo essas proteções também, a gente pede assim, quando a gente não tem evidência, ou não há evidência, porque quando a gente está envolvido, é meio que a evidência da gente às vezes não abre muito, né? Principalmente na casa da gente, a gente está envolvido emocionalmente, eles não veem, os aparelhos não vê os portais, eles não vê. Claro ali, né? Geralmente eu peço para tirar tudo, né? Só que eu sou meio sem paciência. Aí eu estava pedindo proteção para meus filhos, e estava acontecendo a mesma coisa, né? Um dia eu falei assim, pode dar guarda da minha filha, me ajuda! Essa menina todo dia falando desse jeito, me ajuda! Já fiz tudo, já fiz oração, já fiz tudo que vocês pediram, me ajuda! Aí parou. Chutou o pau da barraca. Pois é, então é importante a gente evocar mesmo com fé e acreditar e pedir ajuda mesmo, e pedir proteção mesmo. É importante a gente fazer isso sim, tá? E a gente, igual você falou, eu não tenho evidência. Então vai pela intuição. E se por acaso não pintou a intuição, então faz uma limpeza genérica. Igual hoje me perguntaram, Odair, como é que faz para poder criar essa coluna de fogo, esse vento solar? Expliquei tudinho, repeti a técnica de criação do vento solar todinha para a pessoa. Uma coluna de fogo, eu ainda sinto muito aquela situação da novela 10 Mandamentos, lá da Rede Record, que desce uma coluna de fogo do céu, mentaliza aquela coluna. Se por acaso você não viu esse capítulo da novela, vai lá no YouTube e coloca lá, novela 10 Mandamentos, a coluna de fogo no deserto. Vai ver como que é. É uma coluna de fogo mesmo descendo do céu. Isso aí no filme Os 10 Mandamentos tem, naquele filme O Príncipe do Egito tem, naquele desenho animado da Disney, O Príncipe do Egito tem essa coluna de fogo, e na novela 10 Mandamentos também tem essa coluna de fogo. É bom você visualizar aquilo ali para você mentalizar o que você tem que criar. Porque a hora que fala coluna de fogo, você fala, como que é? Será que é um monte de palito de fósforo em cima do outro? Um isqueiro ligado, um super isqueiro gigante? Não, mentaliza. Você vai ver lá como que é aquela coluna de fogo descendo. E principalmente que lá na novela é muito bonita a coluna de fogo. Ela varrendo à frente do povo assim, ó, muito bonita. No desenho O Príncipe do Egito também é muito bonita a coluna de fogo protegendo o povo hebreu para que eles conseguissem atravessar o Mar Vermelho, porque o exército egípcio estava chegando, então a coluna de fogo desce do céu e queima tudo ali e cria uma barreira de fogo para impedir que o exército egípcio avance, né? E só quando os hebreus entraram o mar adentro é que a coluna sobe e aí os egípcios vão e o mar se fecha sobre eles. Então tá tudo isso aí registrado, dá para você pegar nos filmes, na novela, nos desenhos, para você ter um exemplo dessa coluna, e aí faz a limpeza com essa coluna lá do fundo da sua casa para frente da sua casa, faz aquela defumação que hoje eu achei super interessante, colocar até dente de alho desidratado para poder usar na defumação. A gente costuma usar a palha do alho, né? Aquela palhazinha do alho. Mas colocar o dente de alho picadinho, desidratado dentro da defumação, para mim foi novidade. Sim? Como a gente viu a semana passada, teve um tratamento muito apesar da nossa mesa de alcometria, depois tivemos que ativar a questão das salamandras, né? Quando a
Não, as salamandras, elas são vistas como se fossem fagulhas e numa velocidade gigantesca. E eles ficam para lá e para cá. Como foi determinado para fazer a proteção em torno da mesa, então elas ficavam em torno da mesa ali, ó. Fizeram um anel de fogo em torno da mesa. Então evoca os elementais, evoca as salamandras para poder criar essa coluna de fogo, esterilizar completamente a sua casa, passa a tela magnética, tudo isso foi ensinado, gente. Aí eu vejo a pessoa chegar em mim e falar assim, daí o que eu faço? A gente vem batendo nessa tecla aqui, ó. Eu queria perguntar isso agora. O que eu faço? A gente está ensinando as técnicas. Use as técnicas. Ah, mas Odair, eu não lembro. A aula está gravada, está lá no YouTube. Ô, Juliana, você tem um alívio pra gente. A aula está gravada, está lá no YouTube. Jogaram a magia em mim, passei o final de semana de cama. Segunda-feira a gente foi desmanchar aqui. Aí eu tô lá deitado na minha cama ontem, olha pra cima, tá lá. A peça lá. A gente dá um queima Jeová lá, né? Queima, Jeová! Você tem evidência, né, Vi? Ah, tá. Pois é, gente. Então é importante a gente utilizar essas técnicas, tá? Por quê? Porque aconteceu no tratamento de pessoas à distância e aconteceu um fato interessante. Uma pessoa que inclusive é muito amiga nossa, ela falou pra gente que estava sofrendo ataques lá em São Paulo. Que estava uma bagunça na casa dela, estava tudo de pernas pro ar, ela estava com problema de saúde, o cachorrinho dela estava com problema de saúde, a mãe estava com problema de saúde, o papagaio, o periquito e até o síndico do prédio estava com problema de saúde. Ela estava desesperada, que ela falou assim, daí está uma energia muito ruim na minha casa. E aí nós fomos e abrimos a frequência da casa dela para poder a gente investigar. Realmente ela estava sendo atacada por magos negros. E os magos negros estavam atacando a casa dela, então nós fizemos todos os procedimentos de tratamento para magos negros e localizamos no tratamento dela à distância, a gente localizou. Foi incrível, porque inclusive foi através da Roberta, e a Roberta, a evidência intuitiva dela está cada vez mais forte. Ela falou para mim, Odair, em cima do altar dela tem um daqueles olho grego, aquele olho azul. Verifica com ela se tem mesmo esse olho grego, porque eu vi de forma muito nítida esse olho grego. E está em cima do altar dela. Esse olho grego é um aparelho. É um aparelho que ele funciona para abrir portal dentro da casa dela para poder haver o ataque a ela, ao cachorro dela, à mãe dela. Todo assim, energia muito pesada. Então eu quero te pedir, fala com ela. A hora que eu fui falar com ela, eu perguntei para ela, escuta, você tem na sua casa um olho grego? Aí ela, como todo esotérico, tenho. Aí eu falei, esse olho grego está no seu altar? Ela, tá. Como que você sabe? Que a médium viu. Ela falou, dá um sumiço nesse olho grego. Ela falou, isso é incrível. Eu fui parar para pensar, o meu apartamento passou por uma reforma. Esse olho grego ficava na minha porta de entrada do meu apartamento. E quando eles foram fazer a reforma e pintar a porta do meu apartamento, eu tirei esse olho grego de lá e pendurei ele no meu altar. A partir desse dia, meu sossego acabou. Vejam a técnica das trevas para poder manipular o tratamento, a vida das pessoas. E aí nós fomos e fizemos o tratamento dela à distância. Fizemos toda a limpeza, fizemos todo o trabalho de desobsessão, retirada de espíritos, retirada de aparelhos, fechamento de portais dentro do apartamento dela. Ela falou para mim, nossa, Odair, acabou o problema, minha vida está uma maravilha. E não tem como limpar esse olho grego? Não tinha como? Olha, no caso dela lá, a gente foi e virou e falou assim, olha, pode até ter técnica para limpar, sim. Mas no caso dela, que ela estava lá em São Paulo, a gente aqui e ela lá em São Paulo, e ela não tem conhecimento de técnicas de limpezas aprofundadas, aí some com esse olho grego. Ela
sumiu com o olho grego. Igual um consulente nosso aqui, que a médium também viu que ele tinha uma caixa de madeira na casa dele e que essa caixa de madeira estava sendo utilizada como um condensador de energia. Aí, a hora que foi falar com ele, ele falou assim, não, realmente tem uma caixa de madeira lá na minha casa que é desse jeitinho, e essa caixa de madeira foi interessante porque eu ganhei essa caixa de madeira com um arreio dentro, uma cela dentro dessa caixa. Incrível, roubaram a cela e largaram a caixa. Aí a gente virou para ele dar um sumiço nessa caixa. Porque ela tem algum valor? Não, não tem não. Só guardei ela lá porque ela é bonita. Uma caixona de madeira toda ornamentada, toda marcada e tal, achei muito bonita. Não, então despacha essa danada. Queima ela, dá um sumiço nela. Tira ela da sua casa. Por quê? Porque ele não conhece técnicas de limpeza. E aí, para a gente ficar explicando para ele passo a passo de técnicas de limpeza, fica complicado. É igual hoje uma pessoa veio me perguntar algumas coisas sobre questões de personalidades, se reencarna, se não reencarna, se toma lugar de espírito, se não toma lugar de espírito. Eu virei para ela e falei, calma, porque isso é conteúdo para uma aula inteira, não tem como eu te explicar em 15 minutos. E tem certas técnicas de limpeza que realmente não tem como eu explicar para a pessoa, principalmente se é um consulente, se é leigo que não sabe de nada. Não sabe nada sobre técnica alguma, não sabe nem o que é um pulso energético. Como que eu vou ensinar esse consulente? Então, melhor se livrar dessa coisa. Se livra desse aparelho, se livra dessa situação, que é muito mais prático. Agora, se está comigo aqui, se esse aparelho foi trazido até nós, ótimo, nós podemos fazer a limpeza energética dele, nós podemos fazer a limpeza energética com fogo, nós podemos fazer a limpeza energética com álcool, nós podemos fazer a limpeza energética com sal grosso, nós podemos fazer a limpeza energética na chuva, a gente pode fazer a limpeza energética até no sereno, mas nós que temos o conhecimento. Agora a pessoa que está lá em São Paulo fica meio complicado, né? Agora, por exemplo, uma coisa que eu quero limpar energeticamente, eu conheço as técnicas para limpeza energética. Beleza, vou deixar de molho no sal grosso, colocar no sereno, depois lavar na água corrente, levar na cachoeira e lavar na cachoeira, utilizar as técnicas de limpeza energética que eu conheço, usar o vento solar, usar a luz prateada para quebrar e desintegrar esse aparelho energético que está condensado ali naquele lugar. Utiliza as técnicas. Pode utilizar sim, para nós que temos o conhecimento, mas para uma pessoa que não tem o conhecimento, fica complicado, né? E essa é uma das questões de restrição do tratamento à distância. Tem certas coisas que não dá para fazer à distância. Infelizmente, tem coisas que a gente não pode fazer à distância. Que tem gente que acha que a apometria é a tábua de salvação da humanidade. E na verdade ela não é. Porque tem certas coisas que nós não podemos fazer. E tem certas situações que é onde, igual essa semana eu virei para uma pessoa e falei, busca um lugar aí em São Paulo que possa te ajudar nesse sentido aí. Porque se você não pode vir aqui para poder resolver, então você tem que buscar um lugar aí. Porque que precisa resolver, precisa. Mas nós não conseguimos fazer à distância. Tem uma certa restrição para que nós possamos fazer esse tratamento à distância. E uma das maiores restrições do tratamento à distância está envolvendo o livre-arbítrio. O livre-arbítrio. Porque é muito comum, e isso infelizmente acontece, a pessoa chegar em mim e falar assim, Odair, eu queria fazer um tratamento para minha prima que mora lá não sei aonde. Ah, ela permitiu? Permitiu! Deixou! Ah, então tá bom, a gente vai fazer o tratamento. Hora que abre a frequência da pessoa, nada. Uma parede, um bloqueio impedindo. A gente vira e fala, você tem certeza que a sua prima deixou? Não, mas peraí. Deixou ou não deixou? Não, mas é porque... Isso é muito comum, gente. Infelizmente é muito comum. Ontem mesmo eu vi uma pessoa ligando para a Cássia
e implorando a Cássia para fazer um tratamento para um sobrinho de 18 anos por intermédio dela. A Cássia, não pode. A senhora está interferindo no livre-arbítrio do seu sobrinho. Traz ele aqui, ele já é maior de idade, ele já tem 18 anos, traz ele aqui. Ah, mas não vem jeito. Então, nós não podemos não interferir no livre-arbítrio de ninguém. Essa é a maior restrição do tratamento à distância. Então, o tratamento à distância tem suas restrições, gente. Tem várias coisas que nós não podemos fazer. Uma delas é interferir no livre-arbítrio das pessoas. Uma delas é retirar aparelho de quem não quer que retire. Tirar obsessor de quem não quer que esse obsessor seja tirado. Interferir na carga kármica de alguém, interferir no livre-arbítrio de alguém. Já teve uma mãe que virou para mim e falou assim: Aldair, a minha filha está com depressão e eu queria que vocês fizessem um tratamento para ela. Vai, traz ela aqui. Ah, ela não vem, mas por quê? Porque ela é pastora evangélica. A senhora está doida? A senhora está achando que eu vou mexer numa chapada dessa? Caixa de marimbondo. Uma caixa de marimbondo dessa? Eu vou interferir no livre-arbítrio de uma pastora evangélica? Que idade sua filhinha tem? 37. Pois é, dá não. Ah, mas tinha que fazer alguma coisa. Acende uma velinha, põe da guarda dela e ora. A senhora que é mãe pode. É o máximo que a senhora pode fazer. Porque o resto que a senhora fizer é magia negra. A senhora está interferindo no livre-arbítrio. A senhora está interferindo no direito de crença da sua filha. Então, não faça. Essa é uma das restrições do tratamento à distância. E o tratamento à distância tem várias outras restrições, como por exemplo cirurgias espirituais muito complexas. Igual tem consulente que a gente opera eles à distância sim. Já fizemos retirada de chip, já fizemos reconstituição de órgãos, já fizemos clonagem de órgãos, já fizemos retirada de implantes, já fizemos cirurgia na coluna, já fizemos vários tipos de cirurgias à distância. Mas tem algumas que são muito complexas e que exigem uma aproximação maior por parte da energia dos trabalhadores, então tem que ser feito presencial. Aí a pessoa, mas eu não posso ir aí para Goiânia. Então busca um lugar aí que faça, porque você não pode ficar sem fazer. Se a gente não pode fazer, então busca um lugar aí que vá fazer essa cirurgia para você. É muito importante a gente fazer isso com plena consciência de que está fazendo bem feito. Não dá para fazer as coisas pela metade. Não podemos fazer as coisas pela metade. Temos que fazer um trabalho bem feito. E aí, eu não vou falar para você que eu vou dar conta de fazer esse tratamento se eu não tenho certeza de que ele vai ser plenamente efetuado, com êxito. Eu não vou mexer. Eu não vou poder interferir nisso aí. E tem algumas outras restrições, como por exemplo, a pessoa que pediu o tratamento não está preparada energeticamente para aquele tratamento. E aí a gente recomenda, faz 7 banhos, um banho por semana, com tal e tal erva, para você se fortalecer energeticamente, um banho energético, para você se fortalecer, para a gente fazer esse trabalho com você. Ah, então tá bom, então você me procura daqui 7 semanas. Aí daqui 7 semanas a pessoa procura, daí dá para desfazer o meu trabalho, dá para poder fazer aquele tratamento meu? Você tomou 7 banhos? Eu tomei só 2. Já aconteceu. É porque eu tive uns imprevistos. Olha, faz igual, por exemplo, tem um rapaz que ele está sofrendo um processo de magia negra bem pesado mesmo. E aí eu orientei ele. Quando eu entrei na frequência dele, eu fui narrando para ele detalhadamente tudo o que estava acontecendo, e ele falou, daí é exatamente isso. Aí eu falei para ele, olha, tem que desfazer esse trabalho de magia negra. Busca, daí eu não tenho como. Porque eu não conheço nenhum lugar aqui, eu não sei, o centro espírita que eu frequento não faz esse tipo de coisa, então fica complicado. Eu falei, então vem aqui agora, eu não tenho dinheiro para ir, não tem como.
Aí eu falei, então a gente vai fazer. Mas nós vamos fazer uma preparação energética com você para poder desfazer esse trabalho de magia negra. Você concorda? Concordo. Então tá bom. 21 dias de oração de limpeza de São Miguel Arcanjo. Processo de limpeza de São Miguel Arcanjo. Durante 21 dias. Você vai fazer 21 dias. Se lá no dia 19 você esquecer, zerou. Volta para o zero. E você vai recomeçar. Eu preciso que você faça o processo por 21 dias. Para que quando a gente for abrir sua frequência e fazer o tratamento para poder desfazer esse trabalho de magia negra, a gente consiga. Aí ele foi e falou, beleza, ótimo. Gente, dá gosto de ver ele me, assim, todos os dias entrando em contato comigo. Ó, daí eu tô cada vez mais forte. Ó, daí eu tô cada vez mais perseverante. Eu tô firme no processo de São Miguel Arcanjo. E eu posso te garantir que o efeito já está acontecendo, porque eu tô me sentindo feliz, forte, esperançoso, como há anos eu não sentia. Anos que eu não sentia o que eu estou sentindo agora. Só fazendo o processo. Imagina a hora que vocês desfizerem a magia. Então tem certas restrições que a gente tem que passar para o consulente. Olha, você tem que fazer certas coisas, ó, você tem que tomar um banho de cachoeira. Ah, aqui onde eu moro não tem cachoeira. Então vai caçar um mar, vai tomar um banho de mar, vai fazer qualquer tipo de processo para você se fortalecer, porque há necessidade de fazer esse processo, senão você não vai dar conta de suportar a carga energética do desfazimento dessa magia, ou da retirada desse implante, da retirada desse aparelho. Igual teve um rapaz que foi super interessante. Ele veio de Brasília para poder fazer o tratamento com a gente aqui. A hora que chegou aqui, o caso dele era tão delicado, mas tão complicado, que a espiritualidade deu uma melhorada no quadro dele e falou, volta daqui 21 dias. Porque hoje nós demos uma limpada para daqui 21 dias você voltar. Aí falaram para ele, deram algumas orientações para ele limpar energeticamente a casa dele, para ele fazer limpeza energética, para ele purificar a casa dele, para ele poder melhorar o padrão energético na casa dele, para poder fazer esse processo de desobsessão com ele, que é um trabalho de magia que foi feito dentro de uma igreja para ele. Tem casos, às vezes, que se não fizer um processo desse, pode desencarnar a pessoa. Exatamente, a pessoa não está preparada energeticamente. Então é importantíssimo. E aí o que acontece? Olha o grupo adquirindo karma. Olha o grupo assumindo carga kármica dos outros. Então é importantíssimo a gente seguir a observação a essas restrições. Isso aí pode até focar na questão das vibrações. O pessoal espera, vai vibração especial. Aí vai falando, a pessoa acaba abrindo frequência. Não pode. Exatamente. De forma errada e não pode. Exatamente, já aconteceu muito aqui no grupo. Faz a vibração do meu filho. Vai traz seu filho, mas ele não vem. Aí, não, então tá bom, vamos fazer a vibração por ele. Ah, vamos orar e tal, vamos vibrar e vamos vibrar pelo fulano de tal. Aí, uma médium muito sensível acaba captando e aí tá lá o grupo fazendo tratamento por tabela. Isso é muito complicado mesmo. E a tal da mãe pede mesmo, a tal da avó pede mesmo, mas pede com força para fazer esse tipo de coisa para os filhos. E aí quando a gente vê, tá lá os médiuns incorporando, porque acabou que abriu tacitamente a frequência daquela pessoa. Então, o que eu estou orientando ultimamente? Ah, você quer vibrar pelo seu filho não acredita, não. Então, ó, você é mãe, não é? Acende a velhinha pro anjo da guarda dele, oferece pro anjo da guarda dele, pede o anjo da guarda dele para proteger ele, e que seja feita a vontade de Deus na vida dele. Pronto, acabou. Ah, mas não tem como você orar, não. Tem não. Ah, isso é falta de caridade. Pensa o que você quiser. Eu não vou assumir a carga kármica do seu filho. Cristo ia atrás de ninguém para curar, né? Eu sempre bati muito nessa tecla. Cristo não saiu laçando ninguém para curar. Qual a idade que a gente pode ainda intervir com a criança? Até os 17 anos. Até os 17 anos você pode intervir, sim. Por quê? Porque ele está sob a sua responsabilidade. Ele está sob a sua guarda. Por exemplo,
para o seu filho com 16 anos abrir uma conta corrente, ele precisa da sua assinatura. Para ele comprar um carro, precisa da sua assinatura. Para ele ter qualquer, por exemplo, se ele comete um ato infracional, é você quem se responsabiliza por ele lá na DEPAI. Então, até os 17 anos, você tem direito de fazer isso sim, interferir em prol do seu filho. Mas passou dos 17, inteirou 18 anos, livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Na hora que a lei passar para 16, tem 16. Exatamente. Quando a lei baixar a maioridade penal para 16, vamos baixar para 16. Por quê? Porque ele vai ter a sua liberdade, a sua responsabilidade pelos seus atos aos 16. Então a gente ainda tem essa possibilidade até os 17, certo? Mas passou dos 17, melhor se for igual, por exemplo, o seu menino, ele está com 14, né? Vai fazer 14. Ele vem, melhor ainda. O brabo é aquele que não vem, né? Ainda vem. Ele ainda vem. Não aceita mesmo. Né? Tem aqueles que não aceitam mesmo. Mas se ele é menor, o pai pode fazer por ele, sem nenhum problema, certo? O pai é o responsável, porque muitas vezes a gente acontece muito de avó pedir pelo tratamento dos netos. Aí a gente vira e fala, se neto mora com você? Ah, é porque mora com o meu filho. Não, então o responsável por ele é o seu filho. Não, mas ele mora, o meu filho mora comigo, mas o responsável ainda é seu filho. Agora, não, eu tenho a guarda do meu neto. Eu tenho a guarda dele, a guarda judicial. Os pais estão vivendo a vida deles para lá e ele está comigo. Então aí beleza, você é responsável, ok? Perfeito. Isso aí já é assunto definido. Aí pode, certinho? Então, mesmo que você seja uma tia, mas está sob a sua responsabilidade, então você pode. Agora, eu sou tia e quero um tratamento do meu sobrinho que mora com a minha irmã. Não, de jeito nenhum. A mãe dele é quem tem que pedir. A mãe dele é quem tem que solicitar o tratamento, certo? Então, essas são as restrições do tratamento à distância. Fechando a nossa aula de hoje, mentalização para onde está se enviando o espírito. Essa mentalização, gente, é feita justamente naquele momento que eu falei lá do encaminhamento do espírito. Na terceira etapa do processo de doutrinação do espírito, seja ele um mago negro, seja ele um espírito sofredor, seja ele um espírito obsessor, qualquer um deles, você mentaliza o local para onde ele está sendo encaminhado, mentaliza um hospital espiritual para aquele que está doente, mentaliza um manicômio espiritual para aquele que está em desequilíbrio, mentaliza uma colônia espiritual para aquele que já está bem e que pode ir para uma colônia sem ter que passar por um hospital, mentaliza o conselho kármico para aquele que insiste em não aceitar evoluir e caminhar para a luz, mentaliza a ida dele para o conselho kármico, mentaliza o local, um hospital, e inclusive você não precisa dar nome, eu sempre falo isso, não precisa dar nome, vá para um hospital espiritual, por exemplo, quando você está encaminhando uma legião de espíritos, dê o comando assim, ó, vão com os caravaneiros, sigam com os caravaneiros para o local de acordo com a necessidade de cada um de vocês, colônias, hospitais, manicômios, todos os lugares que forem de acordo com a necessidade de cada um de vocês. Sigam com os caravaneiros. Vão. Mentaliza dessa forma, como se fosse uma rede de instituições e cada uma com a sua função. Cada uma recebe um tipo de espírito. Cada uma recebe um tipo de personalidade. Certo? Aquele que se redimiu, manda para um hospital. Aquele que não se redimiu, conselho kármico. Aquele que é sofredor, manda para um hospital. Aquele que já está bem, manda para uma colônia espiritual. Basta você mentalizar. A sua mentalização vai criar um túnel de luz azul conectando o grupo a esse local.
Tanto que eu sempre faço, na hora da firmeza, para criar toda a egrégora de proteção e ancoramento, aterramento do nosso trabalho, eu faço a conexão com todos os hospitais conveniados à Casa Maria de Nazaré e todas as instituições a eles ligadas. Todas as colônias, todos os hospitais, todos os manicômios, todas as creches no plano espiritual, tudo que estejam em conexão com o nosso grupo. E aí, na hora de encaminhar, é só você mentalizar. Meu irmãozinho, siga para o Hospital Maria de Nazaré, siga para o Hospital Esperança, se for, por exemplo, alguém que foi ligado à religião, um médium caído, um antigo bruxo, Hospital Esperança, que ele é uma espécie de manicômio, né, para poder guardar esses espíritos em desequilíbrio. Manda para Aruanda, manda para Nosso Lar, manda para o Instituto de Reencarnação de Nosso Lar, manda para a Creche Maria de Nazaré, manda para as colônias de aprendizado. Você mentaliza as instituições com as quais a casa onde você, vamos dizer, que você trabalha, são conveniadas. Agora não pode fazer igual eu já vi muitos terapeutas. Ah, segue para a luz. Não, segue para a luz não, gente. Segue para a luz é muito genérico. Segue para a luz é muito genérico. Ah, eu encaminho para a luz e o espírito sempre volta. Mas volta mesmo, hein? Primeiro, você não doutrinou ele direito. E segundo, você não encaminhou para o local certo. Não, luz é muito genérico. Então, olha, meu irmãozinho, siga para um hospital espiritual. E, por exemplo, você é terapeuta, trabalha no Grupo Maria de Nazaré. Sabe quais são os hospitais que o Grupo Maria de Nazaré são conveniados. Então, você vai encaminhar, ó, meu irmãozinho, siga para o Hospital Maria de Nazaré. Eu convoco os caravaneiros do Hospital Maria de Nazaré, os médicos e enfermeiros do Hospital Maria de Nazaré, para fazerem a condução desse irmãozinho. Eu tenho certeza de que eles atenderão o seu pedido, porque eles não vão virar as costas para quem pedir a eles com fé. Daí ele sempre tem que dar os pulsos. O pulso é importante para poder gerar energia. Por exemplo, você vai criar um túnel de luz azul, que ele vai seguir por esse túnel de luz azul. Então, quando você dá o pulso, você está potencializando a energia desse túnel de luz azul. Agora, depende da sua capacidade mental. Igual, eu sempre falo, o Odair adora contar até 7. Eu já vi terapeuta que dá um pulso só. Eu já vi doutrinador que conta até 3. Cada caso é um caso. E eu já vi gente que conta até 30. Eu digo porque às vezes a gente pode estar em um local que a gente está interessado em caminhar e não está sem jeito de fazer. Olha, eu vou falar a real. Não sei se alguém aqui já viu o Odair fazendo isso. Quantas vezes eu estou caminhando num lugar, eu estou aqui. Às vezes eu estou lá no meu serviço e eu tenho que entrar na CPP. Eu estou indo para a viatura. Ou tá pensando, tá doido. Mania de estalar o dedo. Pronto, eu dei o comando mental e fiz os pulsos. Eu potencializei o meu comando mental, porque eu já não dei o comando verbal. Ou seja, o comando já não está completo. E aí eu vou e não dou os pulsos, ou seja, só o comando mental. Então, várias pessoas, Denise sempre me vê estalando os dedos, não é, Denise? Na hora que eu vejo, estalo os dedos mesmo, onde eu vou. Então, eu dei o comando mental e estalei os dedos. Não dei o comando verbal, mas já fiz, vamos dizer, de três atitudes eu fiz 2. Melhor do que fazer só uma, né? Então, você está dentro de um ônibus. E você não precisa fazer igual o Odair que dá um pulso energético que escuta lá na esquina, não. Pode fazer assim. Não tem problema não. Aqui é porque eu tenho o costume de dar o pulso alto mesmo. Mas você, ó. Pronto. Não precisa você dar pulso alto, não. E você pode, igual outro dia eu estava no meio de um rodeio lá em Senador Canedo. A hora que eu senti a energia pesar, porque o consumo de droga estava alto, escudo de proteção. Os meus colegas só olharam para mim assim, não entenderam muito bem porque eu estava estalando o dedo. Pronto, acabou. Então você pode fazer isso dentro do ônibus, você pode criar um escudo de proteção dentro do ônibus, você pode criar um escudo de proteção dentro da sua casa, até dentro da igreja.
Você está dentro da igreja, sentiu a energia, faz baixinho. E pode até contar, criando um escudo de proteção. 1, 2, 3. Não tem problemas. Certinho? É muito importante você potencializar ao máximo a sua criação. Agora, se você acha que criando só mentalmente você resolve o problema, perfeito. Tá ok? Gente, graças a Deus, encerramos a nossa 4ª aula. Pensa, uma aula que se desmembrou em 3. E o conteúdo para doutrinação e para contenção de magos negros vocês encontram no YouTube nas nossas outras aulas, tá ok? Muito obrigado a todos vocês, uma boa noite para todos e namastê. Namastê.